Queridos irmãos, eu desejo saudá-los a todos com a graça e a paz do Senhor. E estou feliz por essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus mais uma noite com os meus irmãos. E eu gostaria então de ler uma passagem bíblica no livro de Gênesis. Você que trouxe a sua escritura, a Bíblia Sagrada, por favor, acompanhe comigo a leitura do texto. Gênesis, capítulo de número 13. Nós vamos ler dois versos, o 12 e o 13. Gênesis, capítulo 13, versos 12 e 13. Amém, meus queridos irmãos? Vamos fazer a leitura então da palavra de Deus. Diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Amém. Permita fazer mais uma oração, meus irmãos. Querido Deus, aqui estou diante da sua santa e majestosa presença, Pai, com uma responsabilidade de expor a tua palavra nesse culto da família. Senhor, que a tua presença, que a tua autoridade, que a tua unção envolva o teu servo que fala contigo, Pai, para que eu seja um instrumento nas suas mãos, para transmitir com fidelidade a tua palavra, Senhor, e que os nossos corações estejam como uma terra sedenta para ouvir tua voz, e que nessa noite a tua palavra possa impactar as famílias que aqui estão, e que o Senhor venha nos despertar, Senhor, aqui neste lugar. Que o Senhor traga um avivamento espiritual para nós e as nossas famílias. Que o Senhor converta corações de pais, de mães, de filhos, pelo poder da tua palavra, Senhor. E a nossa mente está cativa à tua palavra. E que o teu nome nessa noite seja glorificado pela restauração das famílias que se encontram aqui nesse lugar. Ó Deus, eu te agradeço por esse privilégio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, esses dias eu estava orando ao Senhor e pensando no que eu poderia trazer e pregar nessa noite, porque nós que pregamos a palavra, a gente nunca quer trazer uma palavra, um texto que seja de nós mesmos, apesar das leituras, dos estudos, apesar de muitas mensagens que, para a glória de Deus, o Senhor tem nos mostrado, tem nos ensinado, a gente tem compartilhado, no meditando nas Escrituras com os irmãos, mas sempre eu gosto de receber algo assim da parte de Deus mais específico. Eu sempre gosto de pedir em oração que o Espírito Santo testifique no meu coração como pregador, que mensagem eu devo pregar naquela noite, que texto bíblico eu devo pregar naquela noite. E confesso para os meus irmãos que até quinta-feira não tinha fluído nada no meu coração. Eu estava bem preocupado com isso. Senhor, o que eu vou pregar? Está se aproximando o dia, está se aproximando o domingo, Senhor, e orando, e pensando, e li aqui, e li ali, mas não ardia o coração. Eu digo, Senhor, tem algum problema, Senhor? E eu orando, até que na sexta-feira, naqueles meus momentos devocionais com Deus, trancado no quarto, o coração incendiou. E quando o Espírito Santo incendeia o meu coração, naquele exato momento o Espírito Santo então fala no meu coração para que eu pregasse sobre os perigos e sobre as sutilezas, sobre as artimanhas, os ataques do inimigo nesses dias contra o maior projeto de Deus, que é a família. O Espírito Santo então falou no meu coração, bradou no meu coração: quero que meu filho pregue a família, sobre família, e os perigos que as famílias estão enfrentando, os perigos que rondam os nossos lares,
Então o tema da mensagem que nessa noite eu vou expor para os meus irmãos é famílias em perigo. Famílias em perigo. E eu usei o texto de Ló como base para a minha mensagem, porque nós temos aqui uma família em perigo. Se você ler a história de Ló, você vai perceber que a família de Ló estava em perigo. E aí eu preciso falar do contexto da história de Ló, para que no final eu faça algumas aplicações para que você, meu amado irmão, você pai, você mãe, você filho, você filha, e todos que aqui estão inseridos dentro do contexto da família, você possa receber um encorajamento para que você cuide da sua família, para que você proteja a sua família, para que você lute pelo seu casamento, para que você lute pelos seus filhos, para que você, marido, lute pela sua esposa, e você, esposa, lute pelo seu marido, e juntos nós possamos discernir o que está acontecendo nesses dias, que nós possamos abrir os nossos olhos, amados irmãos, e que nós entendamos que há uma invertida de Satanás pesado contra as famílias, contra os lares, e se nós como igreja não nos posicionar, se nós como igreja não nos levantar na autoridade do Espírito, na autoridade da palavra, as nossas famílias também serão destruídas, os nossos casamentos também sofrerão os ataques do inimigo, os nossos filhos também sofrerão o ataque do inimigo. É muito sério o que eu vou pregar aqui nessa noite. Eu estou tremendo e temendo diante de Deus e diante desta palavra que eu vos quero alertar nessa noite. É urgente o que eu vou pregar, portanto, fique atento, meu querido irmão, pai, mãe, filho e filha que aqui está. Aleluia. Deus criou o maior projeto da terra, que foi a família. Família não é projeto de homem, família é projeto de Deus. Foi Deus quem criou a família, foi Deus quem instituiu o casamento, foi Deus quem deu a ordem para o primeiro casal da terra: multipliquem, gerem filhos. Foi Deus. Quando nós lemos o relato da criação, logo no começo do Gênesis, a criação de todas as coisas, nós observamos, por exemplo, que quando Deus criou a luz, quando Deus criou o firmamento da terra, quando Deus criou a lua, quando Deus criou o sol, quando Deus criou as estrelas, quando Deus criou as espécies de todas as variedades possíveis, quando Deus criou as árvores e tudo que Deus criou, no finalzinho de cada dia e de cada criação, nós encontramos a palavra: viu Deus que tudo era bom. Porém, quando Deus termina de criar todas essas coisas que eu acabei de citar para os meus irmãos, Ele agora, no sexto dia da criação, Ele vai criar o que nós chamamos de obra-prima, a coroa da criação, que é o homem. E quando Ele termina de criar a obra-prima da criação, a coroa da criação, primeiro Ele cria o homem do pó da terra. Depois que o homem está sozinho e ele observa e percebe que entre os animais, o homem traz os animais para nomear, exercendo autoridade sobre os animais, e ele percebe que entre os animais não há nenhum outro animal que pudesse fazer parceria com ele. Então Deus percebe a solidão do homem e anestesia o homem, faz o homem dormir, e da costela do homem, diz a Escritura, que Deus cria a fêmea, Deus cria a mulher e apresenta o homem. E quando essa mulher é apresentada ao homem, Adão faz a primeira poesia romântica, dizendo: ela é carne da minha carne, ela é osso do meu osso. E ali o próprio Deus é o pai, é o cerimonialista daquele casamento. Ele une aquele casal e diz: vocês serão uma só carne.
carne, multiplique, encham a terra, e a minha bênção vai estar sobre você. Glória, bendito é o Senhor. Jesus, Deus, estabelece o casamento. Só que quando ele termina de criar homem e mulher, o texto bíblico vai dizer em Gênesis 1, 26 a 31, que a expressão no finalzinho não vai ser mais aquela mesma expressão, viu Deus que tudo era bom, mas agora na obra-prima, na coroa da criação, que é o homem, que é a formação da mulher, o texto vai dizer, e viu Deus que tudo era muito bom. A expressão muda, muito bom. O homem é formado à imagem e à semelhança de Deus, e a primeira ordem de Deus é dada a Adão e Eva, de gerar filhos. E esse é o padrão bíblico de família. Esse é o padrão bíblico estabelecido por Deus no contexto da família. E o padrão de Deus é o homem, a figura masculina, que é o pai, a figura feminina, que é a mulher, a mãe, e os filhos, que são os frutos desse amor que Deus criou para ser desfrutado no contexto do casamento. E isso é uma maravilha. A gente conhece a nossa esposa, namora, casa, e na intimidade estabelecida por Deus legalmente, uma intimidade santa, e ali vem os frutos desse amor, vem os frutos dessa relação, e é uma maravilha. Os filhos, e ali é a base que Deus estabeleceu para a sociedade. Foi o próprio Deus que criou essa coroa, esse projeto tão maravilhoso, homem, mulher e os filhos como fruto desse casamento. Porém, o pecado trouxe efeitos devastadores para as famílias. Quando o pecado entrou no mundo, essas famílias começaram a ter problemas por causa do pecado. Por quê? Porque o pecado original, ou seja, rompeu os relacionamentos primeiro com Deus e depois rompeu a base da família. E a consequência disso é que nós vivemos desde os primórdios do mundo em uma sociedade depravada, uma sociedade sem valor moral, uma sociedade afundada no pecado, famílias chamadas famílias disfuncionais. Por que tudo isso está acontecendo? Por que depois do pecado tudo isso aconteceu? Porque o pecado rompeu a relação que as famílias tinham com Deus. E se as famílias foram corrompidas, depravadas pelo pecado, é o retrato de uma sociedade promíscua, uma sociedade sem moral, uma sociedade que afastou ou tirou Deus do centro. E é por isso que nós sempre vemos uma sociedade caótica e caminhando para o caos, caminhando para a depravação, caminhando para a promiscuidade. Esse é o pecado. O pecado entrou e arranhou, desfigurou o maior projeto de Deus, que é a família. O pecado rompeu a relação que o homem Adão tinha com Eva. Ali começou as primeiras crises, né? Porque diz a Escritura que a mulher ia se submeter ao marido, o marido ia dominá-la, mas a mulher não ia aceitar ser dominada. E ali começariam os conflitos. E para provar a consequência que o pecado gerou nas famílias, é que logo depois da queda, capítulo 4 de Gênesis, o que é que nós temos? O primeiro assassinato. Um irmão mata outro irmão. Caim mata o seu irmão. As famílias estão devastadas, destruídas. Não há mais
relacionamento sem problema. Não há famílias sem conflito. Não há famílias sem contendas. Não há filhos que não cresçam sem serem rebeldes. Não há famílias que não enfrentem crises. Não há. Porque o pecado manchou, devastou, destruiu esse maior projeto de Deus, que é a família. O pecado gerou o que nós chamamos hoje de família disfuncionais. O que é uma família disfuncional? Escute, uma família disfuncional é aquela em que necessidades materiais, sociais e espirituais, afetivas e culturais não funcionam corretamente. Ou seja, é uma família que tem problemas, é uma família que tem em alguma área dificuldades de relacionamento, quer seja na área material, quer seja na área espiritual, quer seja na área afetiva, quer seja na área cultural. Todas as famílias depois do pecado se tornaram famílias disfuncionais. Irmão, a sua família é disfuncional. A família do pastor Cleiton é disfuncional. Por quê? Porque o pecado estragou a perfeição que existia na família. De maneira que todos nós que aqui estamos temos algum tipo de problema nos nossos relacionamentos familiares. Ou não? Ou não? Temos. Então as nossas famílias são disfuncionais por causa do pecado. Então entenda que o problema do teu filho, o problema do teu marido, o problema da tua mulher, os problemas que surgem na tua família é por causa do pecado que habita no coração dos homens e faz com que as nossas famílias se tornem famílias disfuncionais. Diferente de Noé, que levou a sua família para a arca da salvação, Ló levou sua família para a cidade do pecado. Vejamos algumas verdades que podemos aprender com a história de Ló e como ele colocou a sua família em perigo, e como podemos aplicar essas verdades para o nosso contexto contemporâneo, para as nossas famílias. Vamos aprender aqui alguma coisa. Aplicando, analisando o texto da vida da família de Ló e trazendo para nós aqui hoje. Primeiro vamos conhecer a família de Ló. Ló era filho de Arã, irmão de Abraão. Ou seja, Ló era sobrinho de Abraão. Vocês, todo cristão aqui, eu quero crer que todo mundo aqui sabe quem é pelo menos Abraão. Senão a gente vai ter que fazer uma escola bíblica dominical para ensinar o pessoal quem era Abraão. Abraão é conhecido como nosso pai na fé. É aquele que Deus chamou, ele obedeceu e seguiu pela fé. Não vou falar sobre Abraão, mas sobre o sobrinho dele, Ló. A gente encontra a história de Ló em Gênesis 11, 27, 12, 4 e 5, Gênesis 14, 13 e 16. Esses textos que eu disse aqui, que eu citei, revelam que Ló era sobrinho de Abraão. Nós não sabemos em que momento Ló se casou. A Bíblia não diz em que momento ele conheceu alguém e se casou e teve filhos. Nós não sabemos. Mas podemos afirmar, dentro do texto bíblico, que os parentes de Ló, o seu pai, a sua mãe, os seus tios, eram pagãos e idólatras. Por quê? Porque todos eles nasceram em uma cidade chamada Ur dos Caldeus. E segundo a história, Ur dos Caldeus era uma das cidades mais idólatras que existia na época. Então Ló cresceu como menino, adolescente, jovem, se tornou adulto em um lar e em uma cidade idólatra, pagã. Ló certamente via o seu pai adorando outros deuses,
Ló certamente via a sua mãe cultuando as imagens de outros deuses. Certamente Ló vivia em um ambiente em que havia sacrifícios de animais aos outros deuses. A família de Ló era uma família idólatra, era uma família pagã, e ele teve como referência um pai que também era pagão, os seus tios eram pagãos, os seus avós eram idólatras. Então, o ambiente familiar que Ló cresceu, nasceu e foi crescendo, não era um ambiente cristão, não era um ambiente santo, de culto, de adoração ao único Deus soberano que existe, mas era um ambiente idólatra, era um ambiente pagão. Mas diz a Escritura que Ló ficou órfão de pai muito cedo. Nós não temos muita informação sobre a mãe dele. Provavelmente quando Ló saiu com Abraão para fazer aquela peregrinação que ele se intromeja nele e pega carona no seu tio Abraão, provavelmente a mãe de Ló talvez já tivesse morrido também. Então talvez Ló era órfão de pai e mãe. Além de ter crescido num ambiente idólatra, ainda não tinha nem o pai nem a mãe. O pai eu tenho como provar no texto, porque quando você lê os textos você vai entender que o pai de Ló, que era Arã, ele morreu em Ur dos Caldeus, terra do seu nascimento. Nós não temos muita informação sobre a mãe de Ló, mas provavelmente a mãe de Ló tinha morrido, já estava morta também. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Abraão decide, quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei, imediatamente Ló se procura ir com ele. Então eu deduzo, é uma mente minha de quem estuda, quem pesquisa, que por ele ter se proposto a andar, a ir com Abraão, provavelmente a sua mãe também estava, porque se sua mãe estivesse viva, ele teria ficado para ficar com a sua mãe. Só uma questão de lógica. Mas vamos aqui. Ló se tornou um homem muito rico. Ele, acompanhando Abraão, seguiu Abraão na viagem de peregrinação. O seu tio virou um tio pai, começou a cuidar do menino. O seu pai morreu. E Ló então começa a acompanhar Abraão nas suas jornadas de peregrinação. Deus chama Abraão e Ló acompanha o seu tio. Ele se tornou muito rico. A Bíblia diz que quando Deus se revela para Abraão e o chama para ser o pai de uma grande multidão, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E Ló o acompanhou nessa peregrinação a Canaã. Por causa, escute isso aqui, por causa das promessas de bênçãos, de prosperidade na vida de Abraão, as bênçãos também respingou em Ló. Ele também foi abençoado por estar perto de um homem de Deus, perto de um homem de fé, um homem que foi chamado, abençoado. Deus fez promessa a Abraão e disse: eu vou te prosperar, tu vais ser parte de grande multidão, eu estou contigo, se é tu uma bênção. Pelo fato de Ló estar acompanhado, pertinho de Abraão, as bênçãos de Deus na vida de Abraão respinga também em Ló. E Ló começa a receber bênção, está andando perto do homem de Deus. Então Ló, que acompanha essa peregrinação por causa das bênçãos de Deus prometidas a Abraão e a sua descendência, Ló foi tremendamente abençoado por caminhar com seu tio Abraão. Que Ló passou e presenciou muitas experiências que o seu tio Abraão tinha com Deus. Várias aparições de Deus a Abraão. E Ló, por acompanhar o seu tio Abraão, ele passou e presenciou várias dessas experiências que Abraão teve com Deus. Aparições de Deus para falar com Abraão, os livramentos que Deus deu, as providências de Deus em tudo na vida do seu tio Abraão. Ele tinha o seu tio Abraão como tio, pai e como uma referência de alguém que tinha comunhão com Deus. Você vai entender, fica ligado na mensagem. Ele tinha o seu tio pai, porque o pai morreu, Abraão cuidava dele como referência. Por quê? Porque ele, Ló, viu
várias aparições de Deus, porque Deus falava com Abraão. Diz a Bíblia que Deus chama Abraão de amigo. Ele é meu amigo. Assim como Moisés falava com Deus face a face, Abraão era amigo de Deus. Deus chama Abraão e faz uma aliança com ele. E várias vezes Ló presenciou essas manifestações de Deus na vida do seu tio. E ele andava sempre ali, bem perto do seu tio. Então Ló está abençoado. Ló tem o seu tio como referência, homem de Deus. Ló está rico. Aparentemente Ló já estava casado, já tinha filhos, estava tudo uma maravilha. Só que de repente algumas coisas começam a acontecer e começa a criar uma situação, um contexto diferente na vida de Ló e na vida da sua família. Esse homem abençoado, esse homem rico, esse homem que contempla as experiências que o seu tio tem com Deus, e ele também começa a desejar as mesmas experiências, amém. Mas de repente algumas coisas começam a acontecer. Aqui entra o meu segundo ponto: perdendo a referência e tomando decisões erradas. Escute isso. Primeiro nós conhecemos a família de Ló, de onde ele veio, quem era o tio dele, qual era o contexto da família dele. Agora começa uma nova trajetória na vida de Ló. Ele perde as referências, e quem perde as referências começa a tomar decisões erradas. Primeiro, vamos falar sobre a perda das referências. Primeiro, Ló perdeu a referência de Deus. Primeira referência que Ló perdeu foi de Deus, porque a riqueza tirou Deus como referência da vida de Ló. Abraão andava com Deus, mas Ló andava sobre a sombra de Abraão. Abraão tinha experiência com Deus, mas Ló não tinha nenhuma experiência com Deus. Ele andava a reboque, ele andava só na sombra de Abraão, mas ele pessoalmente nunca tinha tido experiência com Deus. Nós não vemos em nenhum momento na história de Ló, por exemplo, ele construindo um altar ao Senhor. Enquanto que Abraão construiu vários altares como símbolo de adoração, como símbolo de culto, como símbolo de reverência ao único Deus de Israel que o chamou, que o escolheu, nós não encontramos na Bíblia Ló levantando um altar ao Senhor, nenhum. Ló é um crente a reboque, ele vive à sombra dos outros, mas ele mesmo não experimenta a presença de Deus. E aqui que começa o perigo das famílias. É quando nós não temos um ambiente, quando nós não temos no lar um pai, uma mãe que seja uma mulher de oração, que seja uma mulher espiritual, que seja um homem de exemplo dentro da sua própria casa. Segundo, Ló perdeu a referência de uma boa companhia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem são as pessoas que você anda? Quem são as pessoas que entram, que frequentam a sua casa? E eu vou aprofundar mais a pergunta: quem são as companhias dos teus filhos? Quem são? Você conhece eles? Sabe quem são as famílias deles? Sabe com quem os teus filhos andam? Sabe o que ele anda fazendo? Você sabe? Quem são as pessoas que entram na sua casa, que você chama, que você bate assim no nome e diz: esse aqui é meu amigo? Quem são eles? Por que é seu amigo? Você conhece? Tem testemunho? Tem vida com Deus? Quem são as pessoas? Quem são que frequentam, que entram dentro da tua casa, que sentam lá na tua mesa, come contigo, toma café, até dorme, até abraça, até toma banho no teu banheiro, entra no teu quarto, mexe no teu guarda-roupa, sabe toda a tua vida, sabe a tua intimidade, sabe tudo? Quem são eles? Ló perdeu a referência de uma boa companhia. Por que isso
A vida de Ló só estava bem com Deus enquanto ele estava na companhia de Abraão. Ló, na companhia do seu tio Abraão, ele havia adquirido muito rebanho, muito gado, muita tenda. Ele foi abençoado na companhia de um homem de Deus, Abraão. Mas chegou um momento, diz a Bíblia, que eles teriam que se separar. Mas por quê? Porque os pastores de Abraão começaram a brigar com os pastores de lá por causa de riqueza. Porque eles tinham tanto rebanho, tanto gado, tanta riqueza, que a terra parece que não cabia mais. Então eles precisavam se separar. Por conta dessas posses, que eram muitas, eles tiveram que se separar. Observe que quando Ló se afasta do seu tio Abraão, que naquele momento era sua referência de exemplo a ser seguido, ele foi tomado de ganância e foi seduzido pelos encantos de Sodoma e Gomorra. Irmãos, há uma frase do Charles Spurgeon que ele diz assim: eu só quero amigos que me aproximem de Deus. Eu só quero a companhia de amigos que me aproximam de Deus. Ló saiu da companhia do seu tio, foi seduzido pela ganância, agora está independente, agora está rico, eu não preciso mais do Senhor, meu velho tio. Não é assim que os filhos fazem hoje com os pais? Não é assim que nós fazemos uns com os outros? Somos interesseiros das nossas amizades. Quando não presta mais, a gente descarta. Pessoas de Deus, pessoas levantadas por Deus na nossa vida, para nos abençoar, para nos aconselhar, para nos confrontar, para orar por nós, para chorar por nós, para interceder por nós. Pessoas de referência, amigos leais, amigos verdadeiros. Mas o que a gente faz na primeira oportunidade? Dá uma chutada. Por quê? Porque às vezes a gente atinge um patamar de independência, né? Que a gente não quer mais ter aquelas amizades que a gente tinha antes, que eram de Deus. Agora a gente quer se aproximar de novos amigos, novas amizades. As antigas, fica para trás. Terceiro, Ló perdeu a referência da gratidão. Você se considera uma pessoa ingrata ou grata? Você se considera uma pessoa grata ou ingrata? Você reconhece o que as pessoas fez ou faz por você? Ou você despreza o bem que as pessoas fazem com você? Abraão demonstrou todo o amor pelo seu sobrinho quando aceitou cuidar dele na morte do seu pai. Porque Abraão poderia dizer: não, meu sobrinho, não tenho nada a ver com você, seguir, vai viver a sua vida. Deus falou, foi comigo, não foi com você não. Eu não vou levar você como carga, porque eu não quero, já tenho tanto problema, já tenho que levar o meu filho, já tenho que levar a mulher, tenho que levar tudo isso para o meu sobrinho. Se vira aí, vai viver a tua vida, que vai maior. Não, diz a Escritura que Abraão aceita, ama o sobrinho, amou e aceita ele com ele, cuidar dele. E permitiu que não sentisse na peregrinação. Ló conheceu a Deus por causa do seu tio Abraão. Ló só conheceu a Deus por causa de Abraão. Ló ficou rico por causa das bênçãos, da prosperidade na vida do seu tio quê? Do seu tio Abraão. Abraão, irmãos, humildemente, quando é para se separar, o que foi que Abraão fez? Abraão abriu mão da prerrogativa de escolher a direção e deixa o seu sobrinho decidir. Olha a humildade desse homem de Deus chamado Abraão. Porque ele poderia dizer: não, meu sobrinho, eu vou decidir para onde vou. Quem escolhe as direções, os destinos, sou eu. Mas não, ele humildemente deixa Ló escolher primeiro o destino que tem que seguir quando estão se separando. Abraão luta com os seus homens para libertar Ló das mãos dos inimigos. Ló, ele é tomado como
ele é sequestrado com a família e com tudo que ele tinha, pelos homens maus de Sodoma e Gomorra. E quem foi que foi libertar ele lá? Quem foi que foi lutar por ele? Abraão, seu tio, com seus 300, seus homens, os homens valentes de Abraão. Foi lá, guerreou, libertou quem? Seu sobrinho Ló. Abraão intercedeu diante de Deus pelo seu sobrinho lá no episódio da destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. O anjo chegou e disse: eu vou destruir tudo. Aí o que foi que Abraão fez? Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor destrói a cidade? Não, se tiver 50, eu não destruo. Aí foi baixando 40, 20, até chegar em 10. Aí Abraão intercede para que Deus não destrua a cidade de Sodoma e Gomorra, porque o seu sobrinho, que é justo, que é o homem que está lá, que é descendente dele, está lá, e ele intercede, pede para que Deus liberte Ló e não destrua com Ló e sua família lá. Abraão intercede pelo seu sobrinho para ele não ser destruído lá na cidade de Sodoma e Gomorra. Na primeira oportunidade que Ló teve, sabe o que ele fez com Abraão? Diante de tudo isso que eu estou mostrando aqui, deu no pé, abandonou, deixou o seu tio. O seu tio demonstrou amor, demonstrou carinho, demonstrou cuidado, está rico, está abençoado, tem família. O tio livrou a morte, o tio livra ele, o tio vai lá e intercede por ele. Mas na primeira oportunidade que ele teve, ele disse: não, meu tio, agora eu vou deixar o senhor sozinho, vou dar no pé. Vocês conhecem alguém assim que fez isso? Que faz isso? Vocês conhecem alguém que você estende a mão, que você ajuda, que você faz de tudo, dá dinheiro, já deu prosperidade, já levou para o hospital, já comprou remédio, já deu comida, já fez de tudo, e na primeira oportunidade a pessoa dá no pé e te deixa sozinho? Você conhece alguém assim? Já foi vítima disso? Meus irmãos, pois Abraão foi. Então Ló, em nenhum momento ele tenta convencer o seu tio Abraão para ficar com ele. E quem sabe reconciliar os pastores, né? Está todo mundo brigando, então Ló poderia dizer: não, meu tio, eu tenho tanta gratidão pelo Senhor, vou ficar, vou cuidar do Senhor. Vamos reunir esses pastores rabugentos aí que estão brigando, vamos tentar reconciliar eles. Não, Ló não quis nem saber. Na primeira oportunidade que teve, deu no pé. Até que eu entendo que essa separação fazia parte de um plano maior de Deus, é verdade. É verdade que essa separação de Ló saindo de perto de Abraão fazia parte de um projeto de Deus, isso é verdade. Mas essa atitude de Ló revela que muito antes de ir para aquelas cidades, seu coração estava nas riquezas e na possibilidade de ganhar mais, pois Sodoma e Gomorra, aos olhos humanos, era como o jardim do Éden. Quando você lê a descrição do Éden, de tudo que tinha no Éden, a descrição de como era o Éden, era Sodoma e Gomorra. Era um encanto aos nossos olhos, aos olhos humanos. E foi isso que encantou também Ló, para que ele fosse ingrato com relação ao seu tio. Vamos lá, vamos correr. Ló perdeu a referência dos seus valores absolutos. Ou seja, Ló, ele era um homem justo. Escute isso aqui. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 2, no versículo 8, diz, se referindo a Ló, que ele era um homem justo, que se afligia pelo procedimento dos habitantes daquelas cidades, e que tudo que ele via e ouvia atormentava a sua alma justa. Pedro vai dizer que Ló, quando decidiu ir para as campinas, para as cidades de Sodoma e Gomorra e levar sua família, ele se entristecia, ele se atormentava, ele se angustiava por ver aquela cidade tão promíscua, tão destruidora, tão pecadora, tão desobediente a Deus. Ló sentia tudo isso. Só que tem um problema. É que com o passar do tempo, Ló se acostumou com a cultura de Sodoma e Gomorra e já não sentia mais essas tristezas e essa revolta por ver aquela cidade promíscua.
É isso que está acontecendo com muitos pais cristãos. São pessoas de Deus, sim, são de Deus. São pessoas que vêm para a igreja, são pessoas que vez por outra lê a Bíblia, estão aqui em voltão, só que eles perderam esse senso de temor, de crítica, de ver esse país, de ver esse nosso bairro, de ver essa nossa sociedade promíscua. Já está tudo banalizado, já não há mais revolta, já não há mais posicionamento contra as práticas pecaminosas, nem dos seus filhos, nem dessa sociedade. Por quê? Porque aquela pessoa é uma pessoa de Deus, não comete nenhum tipo de pecado desses que estão aí no mundo, mas também já perdeu aquela tristeza de ver a promiscuidade. Quantas vezes você lembra que quando você via alguém bebendo, quando você via dois homossexuais, por exemplo, quando você via alguém adulterando, quando você via alguém se prostituindo, quando você via como um cristão temente a Deus, como uma mulher e homem de Deus que você é, quantas vezes você não se revoltou, quantas vezes você não ficou triste, indignado, até chorou por ver aquela situação? E agora? Tem crente, irmãos, que já normalizou tudo. Tem cristão aí que, quando vê essa promiscuidade, diz: os bichinhos, deixa os bichinhos para lá, a vida é deles, eu estou servindo meu Deus aqui, vou para o céu, eles vão para o inferno, deixa eu lá. Não vou mexer com eles, não se sente mais nada. Mas se tem crente, irmãos, tem cristão que pega a sua televisão, coloca em filmes com cenas obscenas, pornográficas, sensuais na frente dos seus filhos e acha que isso é normal. Tem cristão que assiste novelas de Rede Globo, de qualquer que seja, com homem se beijando, mulher nua, e a maior safadeza do mundo, é a coisa mais normal do mundo. Olha que novela, é uma maravilha. Cadê? Já chegou a hora da minha novelinha. Tem cristão que já se acostumou com esse sistema. Assim também foi Ló. Quando ele chegou na cidade, ele até se revoltava, ele até sentia tristeza pelo ambiente de Sodoma e Gomorra, mas os filhos foram crescendo naquele sistema. E o pior, olha para cá, irmãos, e o pior, ele deu as filhas para casar com os homens de Sodoma e Gomorra. Ele entregou os filhos, ele entregou as filhas para casar com aqueles homens. Ele se amoldou ao sistema mundano. É por isso que a Bíblia diz que o cristão que tem a mente renovada, ele não se conforma com esse mundo. Irmão, o verdadeiro cristão, o pai, a mãe, ele jamais vai deixar de perder esse senso de indignação por esse sistema depravado, e ele vai estar sempre se levantando dentro da sua casa e pregando a verdade, denunciando o pecado e dizendo: aqui não, no meu lar não, porque o meu lar é santo, porque os meus filhos é santo, porque o meu casamento é santo, e eu nunca vou aceitar, eu nunca vou me conformar com esse pecado. Eu nunca vou me conformar com esse pecado. Ló perdeu o senso dos valores absolutos, mesmo tendo essa referência de Ló. Ele tomou várias decisões que levou sua família para o perigo. Mais tarde, olha aqui, Jó se tornou juiz da cidade de Sodoma. Vocês sabem disso? Está lá em Gênesis 19:1. Sabe por quê? Porque só as autoridades sentavam na porta da cidade. Quando você lê Gênesis 19:1, diz que quando os anjos chegaram, onde é que Ló estava? Ló estava na porta da cidade. Ele era uma autoridade, só que aquela autoridade não fazia diferença nenhuma. Ele não fazia diferença nenhuma naquela cidade, nem na vida dos seus filhos, nem da sua família. O que é que a gente está vendo hoje? A gente está vendo hoje uma justiça que não é justiça.
que aprova todo tipo de projeto contra quem? Contra as famílias. O que é que a gente vê? Pastores, autoridades espirituais que já se venderam para esse sistema. Igrejas que já se venderam para Sodoma e Gomorra, que já perderam esse senso de temor a Deus, de pregar a verdade, de denunciar o pecado. Eu não estou dizendo, irmão, que a gente vai desprezar, matar, agredir. Eu não estou pregando isso aqui. Eu estou dizendo, aquela pessoa de Deus que diz: eu não aceito isso. Você se entristece ao ver tamanho pecado, tamanha agressão à santidade de Deus acontecendo dentro da igreja e acontecendo na nossa comunidade, na nossa porta, dentro da nossa casa. E nada nós fazemos. Nós perdemos, como Ló perdeu. Mais tarde Ló se tornou juiz dessa cidade, mas ele não influenciou em nada, ele não fez nada para mudar o testemunho daquela cidade. Qual foram as decisões erradas de Ló? O seu casamento foi uma decisão errada. Por quê? Porque se você ler a Escritura, você vai perceber que a mulher de Ló era uma mulher mundana. A mulher de Ló era uma mulher materialista, era uma mulher que gostava da luxúria, gostava dos prazeres de Sodoma e Gomorra. E Ló se casa com essa mulher fora do propósito de Deus. Ele se casa com aquela mulher, e aquela mulher vivendo dentro da cidade de Sodoma e Gomorra, apegada àquela cidade, envolvida com a cultura daquela cidade. Diz a Escritura que quando o anjo chega e anuncia que eles têm que sair daquela cidade rápido, urgente, eles têm que sair de lá. Diz a Escritura que o anjo teve dificuldade de tirar eles de lá. E o anjo diz: saiam correndo, não olhem para trás, escapa-te por tua vida. Mas o que veio que aconteceu com a mulher de Ló? Ela olhou para trás. Por quê? Porque lá ela tinha deixado a sua luxúria, ela tinha deixado a sua casa boa, ela tinha deixado as suas joias, ela tinha deixado as suas amizades, ela tinha deixado tudo lá, e ela não queria se desapegar, ela não queria renunciar a Sodoma e Gomorra, porque ela já está envolvida com a cultura, porque ela já está se acostumando com aquela cidade, porque a homossexualidade daquela cidade já não afeta a vida da mulher de Ló. Ela já está acostumada a ver homem com homem, mulher com mulher, e assim vai. Então ela sente saudade da cidade, então ela desobedece a ordem de Deus e olha para trás. Mas o que aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal, perdeu a vida dela. O próprio Jesus citou o exemplo da mulher de Ló e disse assim: olha, cuidado, para que vocês não sejam como a mulher de Ló e olhem para trás. Casamentos, alianças que são feitas fora do propósito de Deus, casamentos que são feitos por motivações erradas, e isso vai gerar problema no lar. Os seus filhos, Ló entregou suas filhas para casar com homens descrentes, homens de Sodoma e Gomorra, que brincaram quando Ló foi lá avisar. Quando Ló foi lá avisar para os seus genros que a cidade seria destruída, sabe o que os genros de Ló fizeram? Foi chacota da cara dele. Olha o nível de homens que Ló entregou suas filhas para casar. Olha o nível de homem. Já foi chacota da cara de Ló. Mas mesmo assim Ló entregou as suas filhas para casar com aqueles homens. A consequência disso, escute isso aqui. A consequência das filhas de Ló ter crescido na cidade de Sodoma e Gomorra e não ter sido confrontado, orientado, disciplinado pelo seu pai, foi que lá na frente, as próprias filhas de Ló vão fazer relação com o próprio pai. Onde foi que elas aprenderam isso? Onde
foi que essas meninas aprenderam isso? Sodoma e Gomorra. Porque os pais, que o pai o levou para lá e não tinha cuidado, não tinha seus olhos postos sobre as suas filhas. Ele levou ela para a cidade do pecado, levou sua família para a cidade do pecado. E as consequências foi que Ló perdeu a esposa e depois foi pai e avô dos próprios filhos. E dessa relação, desse incesto, nasceu duas nações que se tornaram inimigas de Israel, que foi os Moabitas e os Amonitas. Os Moabitas e os Amonitas eram inimigos ferrenhos de Israel, e eles eram filhos de quem? De Ló com as suas próprias filhas. Tudo isso foi a consequência de Ló ter levado a sua família para uma cidade promíscua e em nenhum momento ter repreendido, educado e protegido a sua família do pecado daquela cidade.